Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Na manhã desta segunda-feira, dia 16, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou em Formosa, Goiás, um treinamento das Forças Armadas dirigido pela Marinha do Brasil, conforme o convite feito ao presidente Bolsonaro na passagem, de blindados, o comboio de blindados em frente ao Palácio do Planalto na semana anterior. A Operação Formosa, gente, é considerada o maior treinamento militar da Marinha feito na região do Planalto Central e acontece desde 1988. Neste ano, o Exército e a Força Aérea participaram pela primeira vez do exercício militar. O objetivo é o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais. Acompanharam o presidente Bolsonaro, além de ministros, deputados, e estavam presentes no momento os comandantes da Marinha e do Exército. Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegaram a acionar um tiro de artilharia, canhão, durante o treinamento. O presidente Bolsonaro, que também recebeu uma bandeira do Brasil, que foi utilizada durante o salto livre operacional realizado no treinamento. O Ministério da Defesa diz que a Operação Formosa é uma ação militar de alta complexidade que utiliza diferentes veículos militares e munição real. E com a presença também do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente Bolsonaro ainda visitou as instalações da Unidade Médica Expedicionária da Marinha. Para mim é novidade, já passei por cirurgia várias vezes, não na telemedicina ainda, mas é um grande avanço. E a gente deseja boa sorte a todos e parabenizo também por essa missão e por esse momento. Muito obrigado, senhor. Se você enfrenta dilemas quando o assunto é encarar o atendimento público, fica tranquilo, amigo. Nem todo mundo no Brasil vive no mesmo mundo nosso, seu, meu. Para nossos deputados, por exemplo, o nosso trabalho paga um bom plano de saúde. A pandemia da Covid-19 serviu para deixar exposta toda a fragilidade do sistema público de saúde. Isso não é novidade para ninguém, né? Muitos brasileiros que precisaram utilizar o sistema público de saúde, às vezes tem uma boa saúde, então não precisa estar indo ao médico, né? Mas desconhece essas fragilidades do sistema público, né? Às vezes não tem um plano de saúde e aí precisou encarar então esse sistema que muitas vezes falta profissionais, faltam equipamentos, falta medicação, faltam leitos, falta tanta coisa no sistema público de saúde, não é isso? Pois é, mas falta para você, cidadão brasileiro, falta para o seu parente, porque para os nossos queridos deputados, para os nossos queridos deputados não falta. Eles têm um plano de saúde especial, então eles vão lá, utilizam, os seus planos de saúde, fazem seus tratamentos médicos e odontológicos e depois levam a continha para a Câmara pagar. Opa, para a Câmara não, é para você, cidadão brasileiro. Exatamente, você, pagador de impostos. E aí, a Gazeta do Povo fez um levantamento que entre março de 2020 e julho deste ano, a Câmara pagou um total de 10 milhões de reais para ressarcimento com despesas médicas dos nossos queridos deputados. Isso daria para comprar 200 mil doses de vacina? Pois é. Enquanto os caras ficam lá gritando, o SUS é lindo, o SUS é maravilhoso, viva o SUS, eles mesmos não utilizam não, né? Eles mesmos vão para hospitais 5 estrelas, enfim, fazer tratamentos, com médicos chiques, maravilhosos, para você, cidadão brasileiro, pagar a conta. Aí vale a gente destacar que em abril deste ano, o Arthur Lira, ele determinou um reajuste de 170% no limite máximo para ressarcimento de despesas médicas. E aí esse valor pulou de 50 mil para 135 mil. Mas aí tem aqueles casos especiais que excedem os 135 mil. Aí eles levam para a mesa diretora discute
E, não, tudo bem, a gente aprova. Você acredita que teve uma deputada que gastou quase 2 milhões de reais com tratamento? 2 milhões de reais. E você aí pensando, caramba, fui fazer um teste, eu mesma fui aqui no Distrito Federal 2 vezes fazer teste para Covid, não tinha teste para Covid aqui na capital do país, tá? Eu tive que pagar nas 2 vezes. Então, a gente fica pensando, né, como é o tratamento dos cidadãos aqui no Brasil, né? Aí a Gazeta faz um destaque interessante, fala assim, não, mas pelo menos a gente consegue descobrir quanto é que cada parlamentar gasta, né? Quanto é que o povo brasileiro paga para manter a saúde, o bem-estar do nosso nobre parlamento, né? Então, vou abrir um parêntese aqui para agradecer à Câmara dos Deputados, que, segundo a Gazeta, né, apesar de não ser assim, dados muito fáceis de serem encontrados, porque aparecem ali como despesas extras, você consegue descobrir. Agora, no caso do Senado, no caso do Senado é diferente. No caso do Senado, a gente não consegue saber quem foi que gastou, como é que gastou, né? Enfim, quanto gastou. Por quê? Porque o Senado preserva a intimidade das pessoas. Minha gente, parece piada, né? Parece piada quando a gente pensa que esses mesmos senadores gostam de sair por aí bisbilhotando a vida de todo mundo, né? Aí não tem respeito à intimidade, não tem respeito à privacidade, não tem nada disso. Vamos quebrar todos os sigilos e descobrir tudo. Então, lá no Senado, eles respeitam a intimidade deles mesmos, claro, né? E viva o SUS! De Brasília, André Luiza Matias. Esquenta nas redes sociais uma mobilização que recebeu o apoio do cantor sertanejo Sérgio Reis. Ele se manifestou sobre a união de lideranças do agronegócio, caminhoneiros, brasileiros, para a manifestação em apoio ao governo, à democracia e também mandar um recado a agentes da justiça por certas decisões. As 2 principais pautas que aparecem como divulgadas até o momento são votação no Senado pelo impeachment de ministros da Corte e também o reforço na defesa pelo voto impresso auditável. Na imprensa e nas redes sociais, um vídeo e áudio de Sérgio Reis, o cantor sertanejo, repercute. Nós vamos parar 72 horas. Segundo ele, se o clamor da população não for atendido, ninguém vai andar no país, não vai ter caminhão nem para trazer feijão para vocês aqui dentro. Vai parar porto, vai parar tudo. E não é só Brasília, é o país. Está vindo uma caravana de trailers e a gente tem de tudo quanto... Aliás, vem gente de tudo quanto é lugar. Vai fechar Brasília, acrescentou Sérgio Reis, frisando que nada vai ser igual ao que vai acontecer. E se eles não atenderem o nosso pedido, a cobra vai fumar. A energia que está sendo colocada em todos os lados da moeda levantou, gente, rumores de que até novas prisões poderiam ser decretadas, a exemplo do presidente do PTB, Roberto Jefferson. E nomes, inclusive, surgem aí até uma eventual lista com Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, filho do presidente, pastor Silas Malafaia e até o ex-senador e religioso também, o Magno Malta, estariam na mira. O portal Metrópolis, inclusive, informou que o cantor Sérgio Reis, por estar mobilizando atos pró-governo Bolsonaro, com direito ao vídeo que falamos, divulgado nas redes sociais, convocação de caminhoneiros para um cerco a Brasília no feriado da Independência, até um ultimato ao presidente do Senado por conta disso, Sérgio Reis já teria um inquérito agora contra si aberto no Departamento de Combate à Corrupção. E que o cantor deve ser intimado a depor nos próximos dias, antes do início de setembro, o prazo ali da questão das manifestações. Tudo isso acontecendo em Brasília e repercutindo no país todo. Vimos ainda que no sábado, dia 14, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o encaminhamento ao Senado Federal de processo contra os ministros da Corte, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, ambos do STF. Não é? Através de redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse sobre a entrega dos procedimentos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
por conta da envergadura da ação, não é, que vimos repercutir no final de semana, já que é um fato inédito, pelo menos nas últimas décadas, que um presidente vá ao Senado reivindicar medidas contra agentes e também decisões da Corte. A expectativa é que o clima em Brasília deve ficar ainda mais quente do que já está, por conta de que o presidente afirmou que tais procedimentos seriam feitos ou serão feitos nesta semana. A grande pergunta que ronda Brasília e o meio político é: qual será a atitude do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Informações que circularam nas últimas horas também dão conta que Pacheco não dará andamento a pedidos de impeachment de ministros da Corte. Já na Corte, a informação que se destaca é de não bater boca com o presidente Jair Bolsonaro sobre os pedidos de impeachment que ele prometeu apresentar nessa semana ao Senado Federal contra os ministros citados. Também, segundo a imprensa, no G1, a orientação, de acordo com o G1, na Corte, seria continuar respondendo por meio dos processos legais e confiar que os senadores não iriam acatar um pedido do presidente Bolsonaro. Dentro da Corte, a avaliação é que até juridicamente não haveria nenhuma possibilidade de que o pedido prospere. Curioso é que no meio de tudo, eis que surge uma nota assinada por um grupo formado por 14 governadores em defesa da Corte. A nota foi divulgada nesta segunda-feira, dia 16, e manifesta solidariedade em face de constantes ameaças e agressões à Corte. O Estado democrático de direito só existe com judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Escrevem na nota alguns governadores, inclusive alguns dos nomes, até com problemas relacionados a suspeitas sobre o uso de verbas federais enviadas pelo governo Bolsonaro aos estados. Quer dizer, são declaradamente opositores ao governo. Na lista dos governadores que assinaram o documento, poucas novidades. Rui Costa, PT Bahia, Flávio Dino, PSB Maranhão, Paulo Câmara, PSB Pernambuco, João Dória, PSDB São Paulo, Eduardo Leite, PSDB Rio Grande do Sul, Camilo Santana, PT Ceará, João Azevedo, Cidadania Paraíba, Renato Casagrande, PSB Espírito Santo, Wellington Dias, também do PT Piauí, Fátima Bezerra, também do PT Rio Grande do Norte, Renan Filho, MDB Alagoas, Benivaldo Chagas, PSD Sergipe, Ibanez Rocha, MDB Distrito Federal e Valdez Góes, PDT do Amapá. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados pode votar reforma eleitoral em segundo turno nesta terça-feira. Em primeiro turno, deputados aprovaram volta das coligações na eleição proporcional e rejeitaram o distritão. Se for aprovada, a proposta, que deve ser votada amanhã, será enviada para o Senado, onde precisará ser votada também em 2 turnos. O plenário da Câmara concluiu na última quinta-feira a votação do texto em primeiro turno. O texto aprovado na comissão especial determinava o uso do distritão nas eleições de 2020, mas o plenário retirou esse trecho. Distritão é um apelido para o sistema de eleição majoritário, onde apenas os mais votados são eleitos nos seus distritos. O sistema majoritário é usado atualmente na escolha de cargos do Executivo, presidente da República, governador e também prefeito, e também para senador. Mas a proposta o estendia para deputados federais, estaduais e distritais. Como parte do acordo para derrubar o distritão, o plenário aprovou a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais, deputados e vereadores, isso a partir de 2022. Para que isso ocorra, a PEC precisa ser aprovada no Senado e virar emenda constitucional antes do começo de outubro, um ano antes do pleito das eleições. A proposta prevê ainda a contagem em dobro dos votos dados a candidatas, mulheres e a negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. A eleição presidencial permanece como é atualmente.
Sobre a fidelidade partidária, o texto prevê a perda do mandato dos deputados federais, estaduais ou distritais e vereadores que se desfiliarem da legenda, exceto quando o partido concordar ou em hipóteses de justa causa estipuladas em lei. Esses são alguns dos pontos a serem colocados em pauta na votação desta terça-feira. Ainda repercute a reunião reservada que ganhou ênfase pública no final de semana do vice-presidente Hamilton Mourão com o ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso. O choque da notícia foi por conta de a conversa ter ocorrido na casa de Barroso, que convidou o general Mourão para o encontro. Segundo a Veja, Barroso queria saber o posicionamento das Forças Armadas e uma eventual ruptura, as possibilidades. A reunião não constava na agenda oficial de Mourão e foi cercada de sigilo. No entanto, acabou sendo divulgada a informação pela imprensa. No encontro com Barroso, Mourão o tranquilizou e garantiu que as Forças Armadas não apoiavam ruptura e ninguém impediria as eleições em 2022. O encontro reservado justamente na mesma hora da passagem do comboio militar na Praça dos Três Poderes não repercutiu bem no governo e teria deixado o presidente Bolsonaro irritado. E nesta segunda-feira, outra manifestação de Mourão pode ter colocado mais um pouco de pimenta na história. O vice-presidente da República afirmou que acha difícil o Senado Federal aceitar um processo contra os ministros da Corte. Mourão disse que Bolsonaro considera que esses ministros estão ultrapassando os limites de algumas decisões que têm sido, através de algumas decisões que têm sido tomadas. E uma das saídas dentro da nossa Constituição, que prescreve no artigo 52, seria um impeachment e compete ao Senado. Vamos ver o que acontece. Acho difícil o Senado aceitar, foi o que disse Mourão. Ele também confirmou o encontro reservado na semana passada com o ministro da Corte. Disse que confia nas urnas eletrônicas. Até que me provem o contrário, vou confiando nas urnas eletrônicas, repercutiu a imprensa sobre afirmações do vice-presidente Hamilton Mourão nesta segunda. E do meio político, o pré-candidato petista a presidente, Lula, empreendendo viagem ao Nordeste nesta semana para tentar barrar o crescimento da popularidade do presidente Bolsonaro na região. Na tarde de domingo, agora dia 15, Lula chegou ao Recife, em Pernambuco, para iniciar o que eles chamam de turnê de encontros políticos no Nordeste. Com a justificativa de não provocar aglomerações, nenhum ato aberto ao público estaria previsto, ou seja, sem encontro com o povo. A ideia é de que o petista tenha apenas encontros com deputados e governadores, ou seja, com políticos, além de participar de movimentos populares e sindicais reservados. A falta do povo nos encontros de Lula, no entanto, repercutiu nas redes sociais como uma demonstração da fragilidade de credibilidade de certas pesquisas que dizem que o petista, mesmo com todo o histórico de polêmicas no passado, nos últimos anos, estaria agora na liderança para as eleições 2022. Na realidade, a discrepância no apoio popular visível entre Bolsonaro e Lula, onde ambos passam, tem colocado em xeque as tais pesquisas, que há um bom tempo já não são levadas muito a sério em muitos meios. No lado do presidente Bolsonaro, a falta de agenda de Lula, com o povo, só vem confirmar o receio petista de que a liderança em pesquisas do petista seria uma grande fake news e que qualquer tentativa de levar Lula para o meio do povo poderia virar, inclusive, um fiasco generalizado. Lula que perdeu também, agora, um amigo, gente, e talvez o maior responsável por renovar sua imagem para então ser eleito em 2002 à presidência da República. O publicitário Duda Mendonça, muito competente por sinal, morreu nesta segunda-feira, dia 16, aos 77 anos, em São Paulo, por conta de um câncer. Na campanha de 2002, ele transformou a imagem de Lula. Já logo em seguida, no governo petista, ele foi infeliz com o escândalo Mensalão,
Lula Mendonça acabou por ter muita dor de cabeça para se defender, inclusive. Tanta dor de cabeça foi que talvez tenha, nas sequelas, comprometido sua saúde mais tarde, até chegar a este momento onde ficou doente com um grave problema de câncer cerebral. Senadores iniciam um ciclo de debates sobre a reforma tributária. A partir dessa semana, serão 4 sessões temáticas para a discussão do assunto. O objetivo é discutir a matéria antes que ela seja encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Depois de receber um documento em defesa da reforma tributária, assinado por entidades da indústria, secretários de Fazenda dos estados, entidades, representantes de auditores fiscais, organizações e movimentos sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a aprovação da reforma é um compromisso do Senado, apesar do seu nível de complexidade. O Congresso tem discutido 2 propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs. A principal convergência entre elas é a extinção de tributos que incidem sobre bens e serviços. A terceira matéria é o projeto de lei 3887 de 2020, de iniciativa do Executivo, que institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS. O deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou o relatório final à Comissão Mista da Reforma Tributária. Ele aproveitou pontos das 2 PECs e também do projeto de lei e propôs mudanças significativas ao sistema tributário brasileiro. A principal alteração é a substituição de tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS pelo Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS, que deverá ser complementado pela criação do Imposto Seletivo. O relatório traz ainda contribuições dos parlamentares, assim como de representantes da União, estados, municípios, fiscos e setores como comércio, agronegócio e serviços. De Brasília, Fábio Santos. O cenário internacional movimentado nos últimos dias. Além do forte terremoto no Haiti, que consumiu muitas vidas, outra notícia internacional assusta a comunidade mundial. O fracasso da política de Joe Biden em relação ao Afeganistão e a tomada de poder do Talibã por lá. O mundo todo viu as cenas dramáticas de centenas ou milhares de pessoas tentando desesperadamente fugir de Cabul, capital afegã, seja pelo aeroporto internacional da capital, como por outros meios alternativos, visando fugir da morte certa pelo regime. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu a todos os países que trabalhem em conjunto para suprimir a ameaça terrorista mundial no Afeganistão. O Conselho de Segurança da ONU esteve reunido nesta segunda para decidir o que fazer após a tomada de poder do Talibã. A comunidade internacional deve se unir para garantir que o Afeganistão nunca mais seja usado como plataforma ou refúgio de organizações terroristas, disse Guterres, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a crise afegã. Ele pediu o fim imediato da violência no Afeganistão e disse que a situação no país é marcada por caos, agitação, incerteza e medo, e cobrou uma reação do Conselho de Segurança. Enquanto o mundo olha apavorado, a China, a quem interessa essa mudança no Afeganistão, já disse que isso é positivo para a China e vai reconhecer o governo talibã e fala inclusive em manter boa relação com os novos coordenadores do país. Mas para o mundo, o recado dos talibãs foi dado. Vamos matar quem não abandonar a cultura ocidental, afirmaram combatentes do Talibã à BBC. Já o governo dos Estados Unidos emitiu uma declaração conjunta com mais 60 países, onde pediu que o Talibã garanta a partida segura de pessoas que queiram deixar o Afeganistão. O Talibã informou que o grupo tem realizado conversas com outras forças com o objetivo de formar um governo no Afeganistão. O GP São Paulo de Fórmula 1 é um dos eventos que devem retornar com a vacinação.
A confirmação foi feita nesta segunda-feira pelo governador de São Paulo, João Dória. Mas o que chamou a atenção também na revelação de Dória foi o fato de que o governador paulista diz ter convidado o presidente Jair Bolsonaro a comparecer ao evento esportivo marcado para o Autódromo de Interlagos. O evento está marcado para o mês de novembro. Na prática, o convite de Dória soa como provocação, já que foi discutida há algum tempo a ideia de levar o GP do Brasil para o Rio de Janeiro. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, retomou, a operação da segunda linha de conjuntos motobomba da estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do São Francisco. Uma parada programada iniciada em maio deste ano foi necessária para a manutenção dos motores da estação. Agora, até o final de agosto, estarão em operação simultânea todos os conjuntos das 3 estações de bombeamento. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou a notícia, o avanço também das ações, com um vídeo com belas imagens da estação. Ele postou: o bombeamento completo do trecho 1 no eixo norte do projeto São Francisco foi retomado. A estação EBI 1 retomou a operação com 2 conjuntos de motobombas. Até o final de agosto, estarão em operação simultânea todos os conjuntos das 3 estações de bombeamento, conclui a legenda do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.